Queridos irmãos, então vamos dar sequência no vídeo 785. Não vamos perder tempo não, porque é um assunto muito interessante. Todos são, mas vamos focar nisso. Então, você só vai saber desse assunto se você assistir os anteriores. Então, a equipe espiritual, eles chegam numa cidade e eles encaminham-se para o centro daquela cidade, onde tem um templo, e ali Humberto de Campos, junto com os mentores espirituais, ele percebe que toda a população daquela cidade se reúne em um templo, onde ele percebe que lá existe várias religiões, só que unificadas. Não é igual aqui na Terra, não. A minha é melhor que a tua. E vive que a brigaiada. Não. Lá o objetivo é o amor. É amar uns aos outros. Seres evoluidíssimos lá. Porque Marte, como diz Humberto Campos, é o nosso irmão mais velho. Então, é natural que quando nós evoluirmos, para lá é que iremos. Tudo bem. Só que eles lá não conseguia ver a equipe espiritual a qual Humberto de Campos se encontrava. Mas Humberto de Campos e a equipe podia vê-los. E é triste o relato de alguns cientistas astrônomos com relação à Terra. Com relação à Terra. Eles disseram lá, eu me esqueci um pouco da história, mas é até bom eu esquecer para você procurar esse livro. Novas mensagens de Chico Xavier através de Humberto de Campos. Capítulo 6, tema Marte. Para quem não acredita em vida em outros planetas, assista, leia. Mas vou explicar uma outra coisa também. Então, os cientistas lá, vem um cientista de um outro planeta, de outra dimensão, e pousa lá. E começa a falar a respeito da evolução da Terra. Ai, dá uma vergonha. Gente do céu, dá uma vontade de enfiar a cabeça num buraco de tatu e não sair mais. Porque tá tão nojento o clima aqui na Terra, devido ao orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, a avareza, a falta de humildade, a falta de aceitação, que dá nojo viver aqui. Você vai ver isso lá. Então esse cientista lá, mais ou menos, ele narra, mais ou menos, não vou dizer tudo não, que enquanto aqui na Terra os cientistas possuem um telescópio, né, com uma certa, com um certo diâmetro, uma certa um certo diâmetro, eu não entendo essas coisas não, entendeu? E que consegue esse telescópio aqui da Terra enxergar 10.000 vezes. Você entendeu? Ou 10 milhões de vezes. Vamos por 10 milhões de vezes, que vai ficar mais fácil. Depois lá você vai deparar com outro número, mas não se preocupa não. É porque é muita informação para minha cabeça. Você ainda vai ver o que eu vou relatar aqui ainda. E o mais interessante, faz
tudo parte da pergunta de Allan Kardec. Agora, como que eu estou conseguindo esmiuçar essa pergunta de Kardec? É aí que mora o X da questão, né? Se fosse outras pessoas, com todo respeito, já tinha lido o livro inteiro, o Livro dos Espíritos. E nós já vamos agora para o quarto vídeo e ainda estamos na metade da pergunta do Livro dos Espíritos, que é de 1017. Então esse cientista, ele diz assim: enquanto os nossos irmãos na Terra, eles possuem um telescópio com um diâmetro tal, e que conseguem enxergar apenas 10 milhões de vezes, nós aqui possuímos um telescópio que consegue enxergá-los 100 milhões de vezes, ao ponto de não só enxergar o corpo físico deles, mas ao ponto de enxergar o campo psíquico do encarnado na Terra. Gente, eles veem nossos pensamentos, eles veem nossos instintos, eles veem nossos primitivismos, nossos desejos. Sabe quando passa aquele guarda-roupa de 7 portas, você fala, ei, lá em casa? Eles veem. E não basta, gente. Eles não só veem os nossos pensamentos, como eles fotografam os nossos pensamentos. E depois, tantas informações. Aí eles ainda comentam que eles tentam de toda forma entrar em contato com aqueles que moram aqui na Terra, mas devido à ignorância que predomina aqui, o orgulho, o egoísmo, o autopersonalismo, eles têm de toda forma enviado mensagens de lá para cá, para se comunicar conosco. Mas nós temos, inclusive, lá diz ele, lá, Humberto de Campos, que existe um telescópio, existe um centro aqui, nesse centro espírita não, pelo amor de Deus, mistura as coisas não. Existe uma base de antenas parabólicas aqui no mundo, eu não sei se é no México, que já conseguiu captar algumas ondas vindas de Marte. Essas ondas são nada mais, nada menos do que eles comunicando-se com os terráqueos, mas que os terráqueos, por falta de amor ainda, não conseguiram, eu não sei se é codificá-las ou decodificá-las, enfim, os terráqueos não conseguiram interpretá-las por falta de amor. Mas eles se comunicam conosco aqui constantemente, só que os terráqueos não conseguem entender aquelas ondas. Então eles têm aquelas ondas, os terráqueos, cientistas, têm aquelas ondas como se fossem ondas magnéticas. Você entendeu? Ondas de rádio. Olha só para você ver que primitivismo. Ondas magnéticas dos planetas, das luas, ondas magnéticas. Os bestas aqui da Terra acham, cientistas, tá? Cientistas que eu tô falando de ninguém, nós não. Porque nós é besta, mas um pouquinho mais evoluído. Então,
Os cientistas não sabem decifrar essas mensagens. É que, infelizmente, aqui na Terra, eles dizem lá, infelizmente, o ser só se evolui através da dor e do sofrimento. Enquanto o certo seria evoluir através do amor. Porque, gente, ninguém nasce aqui na Terra para sofrer, para matar, para morrer. As pessoas nascem para se redimir através do amor. Quanto mais bem se faz, mais faltas vai se diminuindo naquela escala evolutiva do indivíduo. Nós ainda vamos longe. Tá bom, teve uma hora lá que o mentor resolveu chamar Humberto Campos, vamos picar a bula daqui, porque o negócio aqui, nós não aguentamos isso aqui não. Isso é o que eu estou dizendo. Mas mais ou menos ele disse assim mesmo, só que eu estou falando picar a mula, porque esses espíritos não usam esse termo, né? É eu que sou pejorativo. Mas para ficar, né, entre nós aqui gostoso, vamos usar esse nome. Vamos picar a mula daqui, porque nós não aguentamos tanta sabedoria não. Mas olha a evolução desses seres que moram em Marte. Aí você me pergunta assim, mas por quê? Que lá já há em Marte naves não tripuladas fotografando, filmando Marte. Será mesmo, gente, que essas naves estão lá fotografando Marte e filmando Marte? Sendo que as orientações às quais eu já recebi da espiritualidade maior é que, por falta de merecimento e de amor, porque todos os países têm enviado, alguns países têm enviado naves a Marte para ver quem sai na frente na questão tecnológica, para aqui na Terra a vaidade dizer-lhes eles foram os melhores, trouxeram de Marte a resposta que todo mundo queria e foi encontrado vida. E vida lá não será encontrada, a não ser vida microbiana. Mas não a vida, o eu, o princípio inteligente em processo de evolução. Por quê? Porque todos os seres lá se encontram num nível evolutivo diferente que o nosso aqui, quando está sendo permitido a estas naves filmar apenas as rochas. Porque Marte é composto de matéria condensada, rochas, lava vulcânica, basalto. Então os espíritos lá evoluídos estão permitindo que essas máquinas fotografem apenas a parte material do planeta. Filme apenas a parte material do planeta, mas não está sendo filmado a dimensão espiritual do planeta. Porque ainda não existe amor entre as nações as quais estão lá com estas máquinas, e se orgulho, egoísmo em querer sair na frente tecnológica,
E as lentes das máquinas que lá se encontram são insignificantes, que não conseguem filmar e fotografar a magnânima grandeza das cidades. Seria o mesmo, gente, que essas máquinas, elas estão lá, esses aparelhos, essas sondas estão lá fotografando a parte física, assim, por exemplo, terra, né? Sabe um canteiro quando você prepara para plantar flor? Então os marcianos, eles permitiram que aquelas máquinas fotografassem aquele canteiro de terra. Sabe uma pedreira quando eles improdem ali as pedras? Tá deixando os terráqueos fotografar aquelas pedras. Por falta de evolução das lentes, que não são capazes de captar a dimensão evolutiva dos seres que lá vivem. Em Marte existem oceanos e mais oceanos, pradarias e mais pradarias, matas e mais matas. Chove várias vezes ao ano, rios e mais rios. Praticamente tudo semelhante à Terra. Mas para aqueles que alcançaram aquele nível evolutivo, como tem seres que ficam abismados, eles lá, quando descobrem que nós aqui fazendo a nossa alimentação a ingestão de carne de animais, vísceras, que nós tomamos o rabinho de galo, eles vê tudo. Que nós aqui praticamos o sexo de uma forma promíscua e primitiva através das traições. Quando aqui nós roubamos os cofres públicos, eles não se conformam em saber que aqui nós dormimos 8, 9, 10 horas por dia, ou num dia de 24 horas. Eles não se conformam. Da mesma forma como nós não nos conformamos de que lá existe vida. Por isso as naves daqui estão indo para lá pesquisar. Eles vêm até aqui pesquisar-nos. Porque eles não acreditam que aqui exista vida. Porque para nós não somos vida para eles. Para eles nós não passamos de micróbios, amebas, que ainda nem saiu do casulo. Isso é um absurdo. Mas eles não acreditam que a Terra seja povoada. Determinados seres, outros já conseguem entender que aqui é habitado pelo princípio inteligente. Eles não acreditam, muitos não acreditam que nós aqui nos utilizamos do oxigênio. Eles não acreditam
que nós necessitamos de tantos órgãos no corpo físico, o que eles não necessitam mais de tantos órgãos no corpo físico. Agora, eles não são os mais evoluídos nos universos, gente. Eles encontram apenas um degrau na escada evolutiva, na escada simbólica de Jacó, acima de nós. Agora, olha que vergonha. Olha que vergonha. Chico Xavier, eu sempre disse isso, mas é bom quando o Chico fala, né? Porque aí parece que algumas pessoas dão mais importância. Ah, quem falou? Ah, foi um palhaço lá de Minas Gerais. Quem? Luiz. Ih, então não tomou Rivotril. Mas quando o Chico fala, fica todo mundo aceso para saber o final da história. Chico Xavier, um dia, ele gostava que uma amiga segurava num braço, outra no outro braço, e eles saíam caminhando na orla de Copacabana. Naquela época, né, Chico? Eles podiam caminhar na orla de Copacabana 9, 10 horas da noite, que não havia problema. Hoje, você perde até a alma se você caminhar a hora dessa lá. Então, Chico e duas amigas caminhando na orla de Copacabana. Olha onde nós vamos chegar. De repente, Chico para e olha na direção do infinito, do oceano. E o Chico, à frente deles havia uma senhora nadando e agradecendo a Deus, jogando água assim na cabeça, como se estivesse tomando um passe. Uma pessoa encarnada. De repente, o Chico viu distante no horizonte do mar que uma equipe espiritual veio na direção daquela mulher que estava orando e jorraram sobre ela energias divinas, porque ela era merecedora, porque estava pedindo com fé. E depois que eles realizaram todo o tratamento espiritual naquela mulher, eles retornaram volitando a uma altura de uns 4, 5 metros acima das ondas do mar. E o Chico pôde ver cidades e mais cidades suspensas acima do oceano de Copacabana. Cidades com aqueles arranha-céus na forma daqueles prédios pontiagudos de Dubai, né? E de outros países. Aqueles prédios esplendorosos, todos na formas de cristal. Na forma, gente, porque a matéria é outra. É por falta de termos da matéria, por isso que eu não estou dizendo. Cidades imensas, flutuantes, acima da água do mar. Milhões e milhões e milhões de seres residindo naquelas cidades. E é o que eu sempre disse. Será que Deus, ou melhor, será que Jesus criou a Terra em 100%, 75% de terra, de água,
75% de água e 25% de terra, e habitou apenas os 25% e os outros 75% só para servir de aquário? Gente, vamos parar para raciocinar. Existem milhares de espécies de seres de tudo quanto é evolução vivendo nestes continentes, nestes oceanos, que nós não temos noção da grandeza desses indivíduos. Quantas milhares de cidades existem no fundo de todos os oceanos que nós não conseguimos vê-las devido à nossa pouca evolução? Vamos para o próximo vídeo, mas se você não continuar, você não vai conseguir entender a história. Isso é que eu gosto.